Nesta semana, em entrevista à Rádio Clube 1, o governador eleito, João Dória, afirmou que vai conceder o aeroporto Leite Lopes ao setor privado. Segundo ele, o governo não tem que cuidar de aeroporto. Uma possível saída para a resolução do grande impasse para o desenvolvimento e internacionalização do local. Já em Gavião Peixoto, região de Araraquara, mudança semelhante fez com que a economia regional se desenvolvesse com grande geração de emprego. Em Ribeirão, a mesma saída é aguardada com ansiedade. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o economista José Rita Moreira. Em São Carlos, o pesquisador em desenvolvimento da região, Marcos Martinelli. Em Araraquara, o administrador público Gustavo Matar. E em Franca, o juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado, Ataíde Marcelino Júnior. Ribeirão Preto, economista José Rita Moreira. Para o senhor, o que quer dizer conceder o aeroporto Leite Lopes à iniciativa privada? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Eu acho uma iniciativa extremamente importante, válida e oportuna, até porque está provado que quando a iniciativa privada entra, realmente os conceitos de valores são outros. É resultado, é produtividade, é qualidade, é velocidade. Isso são características da iniciativa privada. Então, a exemplo do que já acontece em outros segmentos, no aeroporto eu acho que não pode ser diferente disso. Está aí a prova que é Campinas, que é um polo excepcional de desenvolvimento, e a tendência é essa mesmo em termos de aeroporto, que é descentralizar para o interior a questão dos aeroportos. E Ribeirão tem que ficar atenta, porque esse assunto já está no ar aí desde 2014, quando eu era secretário da administração, e até hoje nada aconteceu. Enquanto isso, Bauru está se movimentando também, que é a terra do Osiris Silva, e também está muito interessado em evoluir nisso. E se bobear, até vamos perder para Uberlândia. Então, como região metropolitana, eu acho fundamental que isso aconteça na maior velocidade possível. Para a macro-região é um avanço. Sem dúvida, até porque hoje os exportadores eles se inibem de exportar, porque é muito longe, é muito difícil, custa caro mandar um material, por exemplo, para Campinas para exportar. E a região aqui, ela pulsa a economia muito forte, então o aeroporto viria para ajudar o escoamento e criação de novas oportunidades, com certeza, com a chegada do aeroporto internacional, que iria propiciar novas fronteiras aí para os nossos empresários locais aqui, e com certeza gerando emprego, desenvolvimento, empregos diretos, empregos indiretos, enfim, só vejo coisas positivas nesse sentido. Vou agora até São Carlos, pesquisador em desenvolvimento regional, Marcos Martinelli. Marcos, para a gente entender, hoje, o que tem que ser apresentado para essa internacionalização do aeroporto Leite Lopes, que vai abranger toda a macro-região? O que tem que ser apresentado? É o fator econômico, o fator político ou, até por que não, tudo aquilo que engloba a geopolítica? Boa tarde a você. Muito boa tarde. É muito importante pensar num aeroporto que possa fazer parte de um projeto regional de desenvolvimento. Não um aeroporto como algo isolado da cidade, que não está integrado com outros modais, que não está integrado com outra cadeia produtiva e apenas assim o apoio para a aviação. Então, se a gente pensar no que aconteceu no resto do mundo, surgem novos negócios porque há uma orquestração, há um entendimento de que é uma oportunidade de negócios. Por exemplo, para todas as empresas que geram produtos que baixo peso, mas com alto valor agregado. Isso é o tipo de produto que vê na aviação uma possibilidade de... Mas um dos nós também é político. Afinal de contas, você precisa depois de ter Polícia Federal, alfândega funcionando e outras instituições de Estado dentro de uma estrutura ainda que privatizada. Então é importante que há uma coordenação de esforços e uma sensibilização para que os outros órgãos de Estado mobilizem-se para estar junto com a iniciativa privada, eventualmente operando um terminal de cargas ou um terminal de passageiros.
Agora, você estava falando na interligação entre modais, né? Como é que isso pode funcionar quando a gente não tem uma das pernas, a ferrovia? Olha, se a gente pensa assim, só o aeroporto como algum lugar que as pessoas chegam de avião e é uma parcela só da população que está usando esse equipamento, a gente tem menos mobilização social e política. Agora, se a gente faz um discurso dizendo, olha, junto com o aeroporto, vamos integrar a cidade de Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto, com ônibus com linhas exclusivas e com horários fixos, com modal rodoviário melhor equiparado, com zonas de estacionamento, eventualmente até integração com algum tipo de rodovia, de ferrovia, nós estamos falando de um projeto, sim, de desenvolvimento regional. Se nós tratarmos isso apenas como uma área que fica ali isolada da cidade, aonde só beneficia uma certa parcela da população que usa o transporte aéreo, nós estaremos perdendo uma oportunidade. Então, é necessário discutir a concessão do aeroporto num projeto regional de desenvolvimento que estimule a criação de modais e haja outros investimentos que não só na pista, no terminal de passageiro ou no terminal de cargas. Vou agora até Araraquara, administrador público Gustavo Matar. Gustavo, Gavião Peixoto deu uma desenvolvida daquelas porque tem lá um polo aeroespacial, se assim podemos entender. Essa internacionalização de aeroporto em Ribeirão Preto, ligado a essa coisa que já está em Gavião Peixoto para a macro-região, traz o quê? Boa tarde. Boa tarde. É muito importante essa integração. A gente sabe que a região central aqui tem uma característica única, né? Que até possibilitou a vinda da Embraer para cá, porque aqui não chove numa quantidade muito grande durante o ano. Então você, no caso da Embraer Gavião Peixoto mesmo, você tem um ótimo lugar de pista de teste, você tem uma característica boa para aviação aqui na nossa região, pelo fato de ter o céu limpo na maior parte dos dias. Precisa integrar mais, precisa buscar essa internacionalização do aeroporto Leite Lopes. Precisa também fazer os aeroportos da região entrar em funcionamento. O aeroporto de Araraquara parado, de Franca funcionando só para abastecimento. Outros aeroportos, os de São Carlos, que tem um potencial enorme também, ele é utilizado apenas para manutenção de naves. A gente já tem na região um aeroporto internacionalizado, que é o de São Carlos. Ele recebe naves de outros países diretamente para a manutenção, para o conserto. Então, a gente poderia transformar essa nossa região central, junto com a região de Ribeirão Preto, como um grande polo aeronáutico, realmente, com uma integração entre as cidades. Igual o companheiro disse em relação aos modais. Você hoje está com o transporte desconectado, totalmente desconectado, né? A Araraquara, por exemplo, ela tem um grande potencial para se tornar aqui um grande exportador de materiais dentro do aeroporto. Se fizer algumas adequações aqui no nosso aeroporto, a gente consegue interligar com a ferrovia, com a rodovia e a gente consegue trabalhar melhor essas mercadorias. Mas realmente hoje estão abandonados. Assim como as nossas rodoviárias, os aeroportos estão parados no interior paulista. A gente vê investimento que vai se perdendo com o tempo por essa falta de alguma atividade econômica que movimente esses locais. Então, quando for fazer algum tipo de concessão do aeroporto de Ribeirão Preto, uma recomendação seria fazer um bloco e já considerar os outros aeroportos da região. Franca, Araraquara, de São Carlos, já fazer em bloco como foi feito ali com Campinas, que você fez a concessão de 5 aeroportos de uma vez só ali para a iniciativa privada. Eu vou agora até Franca, juiz do Tribunal de Impostos e de Taxas do Estado, Ataíde Marcelino Júnior. Para a gente entender o que muda aí de imposto e de taxa com o aeroporto internacionalizado, dado a iniciativa privada, como é a proposta do governador para o aeroporto aqui de Ribeirão Preto. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Bom, em termos de arrecadação, é irrisório. A arrecadação hoje, aqui com o aeroporto de Franca, da forma como está, é extremamente irrisório, não tem sentido. Por outro lado, o que a gente se constata é que com as privatizações e as concessões dos últimos aeroportos, a exemplo do Galeão, do Guarulhos, de Viracopos, né, houve um certo incremento e houve uma certa
ficaram surpreendentes com o que se veio de retorno, seja em termos de outorga, seja em termos de melhora de serviços, enfim. A privatização, no caso de Franca, seja a privatização, que é a entrega total dos ativos, seja através da concessão, que seria através das parcerias público-privadas, mas com a fiscalização séria da ANAC, é a única solução para termos de desenvolvimento de Franca e região. E Franca requer isso, né? É uma cidade que tem um polo industrial importante, reconhecido como calçado, seja nas importações também de componentes para calçados, mas também nas exportações dos produtos. Temos também uma agricultura forte e, enfim, é uma região promissora em termos de indústrias, né? Indústrias diversificadas. Temos várias universidades, se não algumas principais no polo jurídico e, enfim, trará ótimos resultados para Franca e região, é o que eu penso. Volto a Ribeirão Preto, o economista José Rita Moreira. Para a gente entender, nós temos aqui um polo industrial interessante. Na saúde chama muita atenção. Nós temos outros polos também em toda a nossa macro-região. É possível pensar numa integração entre esses polos usando um aeroporto internacional dado a concessão para iniciativa privada? Eu acho que sim, professor, porque, na verdade, os negócios só não são mais intensos e mais... a palavra é essa, intensos pela falta de infraestrutura, falta de contribuições aí, de modais de transportes e aproximação de pessoas. E o aeroporto viria contribuir com isso, na minha opinião. Apesar de Ribeirão ter essa vocação de educação, na área de comércio e na área de serviços, a região é muito forte no agronegócio, a região é muito forte na indústria e isso viria a contribuir com certeza. Eu acho que estamos nos destacando também aqui na área da saúde, bem lembrado, e também na área de educação. O aeroporto ele vem efetivamente para garantir fluidez, para que tudo isso aconteça de uma maneira mais intensa, mais forte, mais rápida. E só lembrando também na questão de Franca, que ao invés de nós exportarmos, como alguns casos tem acontecido, o couro, nós temos que exportar o valor agregado, que é o calçado. Eu acho que o aeroporto viria também para contribuir decisivamente para isso aí, rapidez, velocidade, enfim, eu só vejo coisas boas nesse sentido aí, eu acho que isso já foi discutido também bastante e está demorando muito para acontecer. Vamos ver se esse atual governo agora que vai entrar ganha agilidade com isso aí e a gente começa a ter as nossas realizações, até porque as promessas que se vê aí por esse novo governo são muito positivas, né? O mercado já está sinalizando positivamente, os empresários já estão entusiasmados, os investimentos vão voltar a acontecer e se nesse meio tempo acontece realmente a revitalização ou internacionalização do aeroporto, isso só vem contribuir com a velocidade e teremos aí uma situação econômica extremamente diferente ao final do ano que vem, se Deus quiser. São Carlos, pesquisador em desenvolvimento regional, Marcos Martinelli. Marcos, para a gente entender, operação para você tratar da recuperação do avião, ele vem de uma viagem internacional longa, você bota em casa, vai olhar, fazer revisão, essa coisa toda. Se isso existisse ou existe na região, como é no caso aí da sua região, 9% diminui o preço dessa manutenção e aumenta a competitividade internacional. Dá para a gente pensar em aeronaves do exterior fazendo manutenção aqui? Olha, exatamente. Se você tem alfândega já na pista que você está ao lado da oficina, você não precisa fazer um pouso e uma decolagem a mais em outro local. Então, antigamente, há um tempo atrás, nós tínhamos que pousar as aeronaves em Campinas, ela tinha que levantar novamente, depois pousar em São Carlos e na volta, levantar de São Carlos, pousar em Campinas, levantar novamente o voo para poder seguir, por exemplo, para o Chile, devolvendo a aeronave já revisada. Isso eliminou custos e isso é importante. Eu queria pautar as lideranças regionais porque há uma oportunidade de, junto com a privatização do Leite Lopes,
ou por sistema de concessão ou privatização, pensarmos em uma zona de processamento de exportação. O que é isso? Pela legislação, é possível vocês criar uma espécie, para as pessoas entenderem, uma mini zona franca de Manaus, tipo assim, é uma zona livre, onde dentro desse território, tanto os insumos que são importados, quanto as exportações, são feitas sem incidência de impostos, porque são produtos destinados ao exterior. Então, você fomenta a economia de exportação através de zonas de processamento de exportação. Apenas os produtos que saem dessa zona de processamento de exportação e entram no mercado interno que contribuiriam com impostos. Então, essa é uma oportunidade fantástica que pode ser desenhada junto com o projeto de desenvolvimento regional. Se nós pensarmos pequeno, apenas em passar o pepino, que é administrar um aeroporto, para alguém fazer isso por nós, isso é pensar pequeno. Nós temos que pensar um projeto de integração regional e, inclusive, na oportunidade de ter junto ao aeroporto Leite Lopes uma zona de processamento de exportações alinhada a uma globalização de mercados. Eu acho que é uma grande oportunidade que tem que ser melhor conversado, especialmente entre os prefeitos da região. Vou agora até Araraquara, administrador público Gustavo Matar. Gustavo, precisa de uma burocracia maior para cuidar de uma internacionalização dentro da macro-região? Olha, realmente é um desafio enfrentar a burocracia dentro do processo aeroviário, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir avanços na área por conta de algumas limitações nesse sentido. Tá? Então, quanto mais a gente conseguir flexibilizar algumas normas, né, e realmente atrair o capital, tanto o nacional como o estrangeiro, seria muito importante. Hoje existem limites também da operação de agentes estrangeiros dentro da área de aviação brasileira. Então, isso teria que ser revisto ali para poder, cada vez mais, você trazer companhias aéreas de outros países aí para estar investindo aqui no Brasil, não só as que estão fixadas aqui. Então, esse é um desafio. Como o setor aeroviário ele é considerado o setor estratégico e de defesa, a gente tem várias medidas antigas na nossa legislação que protegem em relação à participação de capital estrangeiro, né, que a gente pode rever para liberar mais na aviação civil. E realmente, igual o companheiro acabou de falar, a zona de processamento de exportação é uma realidade que é muito importante para a nossa região também, está desenvolvendo, né, isso com os novos concessionários, deles estarem investindo nessa parte também. Vou a Franca agora, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado, Ataíde Marcelino Júnior. Para a macro-região, um aeroporto internacional cheira a impostos a mais ou nós estamos cansados de impostos até nesse setor? Bom, o que eu acredito é que uma zona de processamento, exportação, na nossa região e um porto seco em Franca incrementaria as exportações e as importações. Em termos de arrecadação, como todos os produtos exportados são desonerados, praticamente todos, não vejo um certo incremento em termos de arrecadação. Mas, no entanto, em termos de economia, economia de escala, o setor calçadista deixar de perder para outros países, eu vejo como uma solução extremamente viável. Como o colega também acabou de dizer, seria uma oportunidade única para já instalarmos um porto seco em Franca. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube em Ribeirão Preto, o economista José Rita Moreira. Em São Carlos, o pesquisador em desenvolvimento regional Marcos Martinelli. Em Araraquara, o administrador público Gustavo Matar. E em Franca, o juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado, Ataíde Marcelino Júnior. Golfeto, conceder para iniciativa privada o aeroporto Leite Lopes é um alento para toda a nossa macro-região. Porque incorpora a eficiência e, se possível, até a eficácia
da iniciativa privada em algo que representa exatamente o espírito contrário, que é o poder público. Eficiência é fazer a coisa bem feita. Já eficácia é fazer a coisa certa. E em aviação, é preciso que nos lembremos de um postulado correto. Em aviação, só o perfeito é aceitável. E no caso específico, nós temos que considerar dois aspectos fundamentais. O primeiro é básico, é que o PIB moderno cada vez mais incorpora de modo mais acentuado peso mental e cada vez menos peso físico. E esse é o segundo postulado que nós temos que considerar num país que tem malha ferroviária, mas que não tem um sistema ferroviário. Nós também temos, vamos chamar assim, nem isso, mas vamos dizer assim, com mais otimismo, malha aeroviária. Mas nós não temos um sistema aeroviário. Qual a diferença entre uma malha e um sistema? Numa rua, uma cidade, normalmente tem malha viária, mas não tem um sistema viário que estabelece um processo de articulação entre as diversas ruas. No caso específico, das diversas ferrovias. E essa ausência de um sistema ferroviário leva a uma baixa produtividade, uma quebra na eficiência e, mais do que isso, na eficácia, que foi definida em termos de distinção por Peter Drucker, de maneira bem clara e bem nítida. Mas não temos ainda um sistema aeroviário, que de início precisa deixar claro que são aeroportos internacionais, aeroportos apenas nacionais, os aeroportos regionais e aqueles que são chamados hubs, H-U-B-S, que são aeroportos de distribuição de voos. Eles são básicos porque assentam-se na logística que nasce, muitas vezes, de uma realidade, porque ela é uma arte, a arte de transformar uma distância física em uma distância econômica. E é fundamental, não se fala mais qual a distância de Ribeirão Preto ou de São Carlos ou de Araraquara a São Paulo. Não, a distância física importante é a distância econômica, que é essa que decide. Em quantos minutos? Porque a variável tempo, uma das duas em função das quais o homem vive, é mais importante do que a variável espaço. A variável tempo é aquela que o homem vive em função do tempo. É por isso que no modal, a aerovia vai ganhando cada vez mais importância em relação a todos os outros itens de um modal, Roberto. Porque a matéria-prima fundamental é tempo. Dizia-se que tempo é dinheiro, time is money. Mas o capitalismo moderno, mais do que tempo é dinheiro, tempo é vida. Time is life, porque nós temos todos um tempo de vida que está aumentando com a longevidade, mas que nem tanto. Então, essa vida tem que ser bem utilizada, bem aplicada e bem urdida, e bem executada. Isso é dado interessante. Investe-se em aeroporto regional, que é o caso típico, quando se quer também desafogar um aeroporto mais importante, mas que está fazem muito isso. E nós que somos, sabemos que os Estados Unidos são a forja em que se constrói o futuro, nós não gostamos muito de dizer que somos discípulos, porque é um velho cacoete, Roberto, um velho cacoete do colonialismo. Nós achamos que não é? Mas, na verdade, é que nós temos que copiar tudo aquilo que for bom e deixar de lado aquilo que não é verdade. Então, nesse dado, nós temos aeroportos regionais como uma espécie de instituição que desafoga os aeroportos. O caso típico de Guarulhos, em primeiro lugar, de Viracopos, em Campinas, que também já está com excesso de atividade, vem para o aeroporto regional de Ribeirão Preto, que seria o Leite Lopes, e outros que a cidade vai construindo. O que é preciso saber é que a infraestrutura, de uma maneira geral, costuma seguir aquilo que a economia faz e, muitas vezes, ela não é consequência, ela é causa também, a infraestrutura. E nós sabemos que o centro de gravidade da economia paulista está cada vez mais
se voltando para o interior. O PIB paulista, que já foi 30% no interior e 70% na capital nos anos 50, atualmente é 56% no interior. E alguns polos com desenvolvimento de tecnologia muito mais acentuado, como nós temos aqui no caso típico de São Carlos. Lá já a logística transformou, a logística a rodoviária, transformou Ribeirão Preto na grande capital econômica da região, porque o varejo e o setor de serviços atrai grande parte da produção da região, que acaba virando consumo, ou pelo menos porta de entrada do consumo, aqui em Ribeirão Preto. Então, a verdade é que o aeroporto internacional pode mostrar, em Ribeirão Preto, a transformação do Leite Lopes em internacional, pode mostrar que o futuro começa no momento em que nós começamos a construí-lo e com as decisões que nós tomamos agora. E qual a decisão que nós tomamos, começou há 30 anos? Você se lembra? Já nós estávamos conversando, você disse para nós claramente que há 30 anos já se falava na internacionalização do aeroporto Leite Lopes. Então, a espécie humana espera 9 meses. Elefante, 2 anos, agora 30 anos, não tem nenhum ser vivo que espera tanto, né? Então, essa que é a realidade que nós podemos entender. Precisamos de um sistema aeroviário mais do que nunca, a partir do qual a privatização do Leite Lopes e outros são meras consequências. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço a sua colaboração, como sempre, Roberto. Muito obrigado, viu? Obrigado.